não tinha como botar na mala todos os livros que eu gostaria de ler no ano. Então, esse ano eu li 11 livros. E então, como eu não tenho todos os livros, eu não posso mostrar a capa deles, eu vou botar em algum lado os livros que eu li. Aqui tá a minha lista do Scooby, eu não sei se dá pra ver se tá focando. Eu gosto muito de organizar as coisas no aplicativo do Scooby, e aí eu fico sempre sabendo os livros que eu li e tal. O primeiro livro que eu li foi Destinado, da Karina Risse. Eu gostei do livro, mas não ficou entre os meus favoritos, porque A Série Perdida é a minha série favorita de livros. Eu simplesmente amo o primeiro livro, eu já reli ele, enfim, Perdida é meu livro favorito da vida. Mas Destinado eu achava que podia ser melhor. Sei lá, eu não gostei tanto da história que foi criada pro Ian. Gente, eu falo Ian porque, sei lá, me soa melhor, me soa mais século XIX do que Ian. Então eu prefiro falar Ian, enfim. Eles vêm pro século XXI. Eu achei que poderia ser mais engraçado e mais explorado ele vendo as tecnologias e coisas, a cidade e tudo mais. Eu achei que isso ficou um pouco de lado, podia ter sido muito melhor aproveitado. O segundo livro que eu li foi Simplesmente Ana, da Marina Carvalho. Eu achei que ele ia ser legal, porque é no estilo do Diário da Princesa, só que ele não foi no estilo do Diário da Princesa, ele foi quase uma cópia do Diário da Princesa. Foi a mistura dos dois filmes da Disney, porque os filmes da Disney não são iguais ao livro. O primeiro filme até que foi, mas a segunda sequência foi uma coisa totalmente à parte. Não tem nada a ver com os livros. E Simplesmente Ana eu achei que foi muito igual aos dois filmes da Disney. Isso me incomodou muito. O terceiro livro que eu li foi Meus 15 Anos, da Luli Trigo. E eu já tinha lido o segundo livro dessa série e fui pra ler o primeiro e eu adorei. E esses livros da Luli Trigo, elas sempre me remetem à fase da minha vida que era da oitava série, que foi um ano meio conturbado na escola, mas ao mesmo tempo foi o ano que eu mais tenho recordações, então acaba sendo o ano que eu mais gostei da escola, mesmo que eu tenha tido muito problema. E essa coisa de nostalgia me fez eu gostar muito do livro e eu vou continuar lendo a série dos meus 15 anos. Entre Agora e o Sempre. Esse livro eu tinha empacado com ele, eu não tinha conseguido ler. Eu li o primeiro, que foi o Entre Agora e o Nunca, e eu amei o livro, mas eu não estava conseguindo ler de jeito nenhum o Entre Agora e o Sempre. Esse ano eu falei, eu vou ler Entre Agora e o Sempre, e foi o que eu fiz. Tomei coragem no carnaval e li o livro. Eu gostei, mas a parte de trás dele já dizia mais ou menos que ia acontecer uma coisa triste. E como tinha acabado o livro de uma forma, eu já previa o que era. E foi assim um pouquinho chato já começar a ler sabendo o que ia acontecer. Não gostei tanto disso. O próximo livro que eu li foi Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, da Sophie Kinsella. Esse livro eu queria ler porque eu já tinha visto o filme, mas ele vai meio contra a minha filosofia de consumo. Então ela fala muito, mas o livro Delírios de Consumo de Beck Bloom. Então foi difícil pra mim começar a ler esse livro porque era uma chuva de marcas. E muitas marcas eu nem conhecia, então meio fiquei perdida, foi difícil o início, mas eu gostei e quero dar continuidade na série, que é uma série bem grande. Porque eu adoro os livros da Sophie, então eu queria muito começar a ler esse livro. Dos livros que eu trouxe pra Irlanda, o primeiro livro que eu li foi Para Todos os Garotos que Já Amei. E esse livro eu simplesmente amei demais. A menina escreve uma carta pra... Todo fim de relacionamento ela escreve uma carta e essas cartas são entregues misteriosamente para os namorados dela. Ela escrevia pra ela, pra encerrar o fim do relacionamento, ela escreveu uma carta pra ela deixar guardado com os sentimentos dela. E essas cartas foram entregues e eu simplesmente amei. E quando acabou eu pensei, eu só conseguia pensar, eu necessito do segundo livro. Eu também li O Duque e Eu amei. Esse mundo, assim, dos séculos passados me fascina e eu amei. E eu quero ler todos da série, que também é uma série enorme. Eu resolvi só ler livros que tem continuação e, isso foi bom e foi ruim. Não foi só livros que tinham continuação, mas quase todos que eu li. E agora eu fico, socorro, eu necessito das continuações e eu não tenho elas pra ler. Eu li Faça Seu Pedido. Eu vi a indicação desse livro como um livro muito engraçado, então eu comprei pra me divertir. A menina
pediu na festa de 16 anos, eu acho, não tenho mais certeza, porque lá fora é 16 e não 15, né? Era alguma festa assim, mais velha, que todos os seus pedidos dos anos anteriores se realizassem. E foi o que aconteceu. Os pedidos dela desde pequenininha começaram a acontecer, do tipo um pônei e coisas do gênero. E assim, eu achei que poderia ser mais divertido. Eu só consegui me prender nesse livro assim mais da metade, eu não tava conseguindo achar assim tanta graça como eu esperava que ia ser. Eu acho que eu criei uma expectativa muito grande, porque eu imaginava que seria só confusão por causa dos pedidos dela e não foi tanta coisa assim. Eu li o livro 1+1 da Jojo Moyes. Ela também é uma das minhas escritoras favoritas, então eu adorei o livro. Conta a história de mulher divorciada com 2 filhos. E a menina, ela é muito boa em matemática e tinha uma bolsa de estudo pra ela numa escola muito cara, mas ela não tinha condição de pagar mesmo tendo essa bolsa de estudo. Então ela ia fazer uma prova de matemática, uma Olimpíada de Matemática, pra ver se ela conseguia mais desconto ainda. A história se conta na ida deles para a Olimpíada de Matemática. É uma viagem de 3 dias e a história se desenrola daí. É um romance e eu gostei bastante. O Projeto Rose foi um dos livros que eu mais tive medo de ler. Eu fui deixando ele pro final. E quando eu li, eu adorei. Porque eu li na mesma indicação. Eu vou deixar o link aqui da youtuber que eu vi a indicação de livros engraçados. E eu fiquei com muito receio de ler esse livro, porque o outro livro, que era a indicação da mesma pessoa, eu não achei tão engraçado, então eu fiquei com medo. Mas eu simplesmente adorei a história, eu me encantei com o personagem, que ele é todo metódico, e ele faz um questionário para arrumar a esposa perfeita. E ele vai procurar as pessoas para responder esse questionário dele, e sair só com as pessoas que ele acha que se encaixam perfeitamente para ser a esposa dele. E eu simplesmente adorei. O último livro que eu li esse ano foi A Última Carta de Amor, da Jojo Moyes. Gente, eu amei muito. De início eu tive dificuldade para ler esse livro, porque não tem apresentação nenhuma dos personagens. Já começa assim, pá, na história. E aí até eu me situar na história, passou um capítulo. No segundo capítulo, ele mudou para os anos 60, mudou todos os personagens de novo. Eu fiquei assim, como assim, gente? Mas mudou, e agora? Eu tenho um problema sério, que eu me apego muito aos personagens, então quando troca de personagens, assim, de história completamente, eu tenho problema. Eu tive muito problema com outro livro da Jojo Moyes, que foi o A Garota que Você Deixou Pra Trás, que também foi assim, que tem 2 histórias em paralelo. E quando tem essa troca, é muito difícil. O A Garota que Você Deixou Pra Trás, eu deixei meses parados. Acho que eu cheguei a deixar mais de um mês parado e eu me arrependi. Por isso, nesse livro, eu não fiz isso. Quando chegou no segundo capítulo, foi para os anos 60 e aí contou toda a história dos anos 60. E depois, lá pro fim do livro, trocou de novo pra história do início do livro. Então, eu falei assim, dessa vez eu não vou deixar o livro parado, eu vou ler. Eu vou ler porque da última vez eu me arrependi de ter deixado o livro parado por tanto tempo, porque eu amei. E foi o que aconteceu, gente, eu amei. Eu amei essa história, deu vontade, quando eu terminei, deu vontade de voltar pro início do livro e ler tudo de novo, porque parecia que eu tava deixando coisas assim que eu deixei passar, sabe? Informações importantes. Foi um dos meus livros favoritos do ano, com certeza, A Última Carta de Amor. Então essas foram as minhas leituras desse ano. Teve livro que eu não falei nada porque era continuação, então eu não quero dar um spoiler meio que sem querer. Então os livros que eram continuações de algum livro eu não disse nada, que eu achei mais seguro do que falar alguma coisa e estragar com a graça do livro. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e não se esqueça de se inscrever no canal aqui no YouTube. Um beijo!